Na nossa escola bíblica online, nós adotamos a revista Compromisso da Convicção Editora, que pertence à Convenção Batista Brasileira, logo atende às igrejas batistas espalhadas por esse Brasil. Nós estamos na lição de número 2, que fala sobre os sermões encontrados no livro de Atos dos Apóstolos. Já fizemos alguns vídeos, tanto com relação à lição, mas também trabalhando cada sermão de forma específica. Neste, você terá o conteúdo resumido do sermão de Paulo em Antioquia da Pisídia, conforme encontra-se em nossa revista Compromisso. O texto que nós vamos nos basear é Atos capítulo 13, versículo 16 a 1. Eu deixei aqui projetado o início. Logicamente que eu não vou fazer a leitura de todos os versículos, mas você fará bem se dar uma pausa no vídeo e, por sua vez, continuar e tentando fazer alguma coisa em relação às informações aqui prestadas, desde que seja útil. Tipo, se uma informação for útil, você pode fazer o apontamento, possa ponderar sobre isto, quem sabe elaborar a partir de uma ideia apresentada neste vídeo algo bem melhor, né, de maior envergadura, mas o objetivo aqui é sempre incentivar você, professor de escola bíblica dominical, bem como você, aluno da mesma, para que venha crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que nós temos neste sermão de Paulo em Antioquia da Pisídia? Vejamos. Diante dos judeus na sinagoga, Paulo começa fazendo um panorama da história de Israel. Ele vai falar sobre a escolha dos patriarcas, a libertação do povo do Egito, a liderança de Davi. E o apóstolo Paulo vai apresentar Jesus como o descendente prometido de Davi, aquele por meio de quem vem a salvação. O apóstolo Paulo vai destacar a rejeição de Jesus pelos líderes de Jerusalém, sua crucificação e principalmente a sua ressurreição como cumprimento das promessas feitas por Deus. E o apóstolo Paulo, ele vai então concluir dizendo que por meio de Jesus há perdão dos pecados, algo que a lei de Moisés não poderia oferecer. Eu quero tratar aqui alguns pontos positivos, desde o versículo 16 até o versículo de número 41. Veja que é bastante extenso, e você está vendo a projeção tanto do texto em grego quanto do texto em português. Em relação ao texto paralelo do grego, koiné, eu deixo aqui para, quem sabe, servir como uma bela degustação para que as pessoas possam apreciar a língua e, quem sabe, se interessar para possa aprender esta língua que foi utilizada na composição do Novo Testamento. De modo que eu sempre projeto esse texto de uma forma paralela com esse fim. Quem sabe você vai incentivar alguém, alguém vai ficar curioso. Que língua é esta? Uma língua diferente. Por exemplo, nessa palavra aqui, a pronúncia é rimin, rimin. Aqui a pronúncia é uk, conforme estou destacando. Mas a questão toda não é pronunciar corretamente, porque eu adoto a chamada pronúncia erasmiana, mas é justamente saber o significado, ou seja, de cada palavra e ver esses elementos linguísticos, o quanto eles podem ser úteis na interpretação, isto é, no entendimento da palavra de Deus. Deixando um pouquinho o grego de lado, vamos para os pontos positivos. O apóstolo Paulo, até o versículo de número 41, até aqui, ele vai mostrar um profundo conhecimento das Escrituras Sagradas. Você, professor de escola bíblica dominical, precisa, no mínimo, saber o básico para poder ensinar. Se você não sabe, você precisa aprender para que possa passar segurança na classe e os alunos saibam, mesmo você não dizendo uma palavra, que o professor é entendido na área. Porque espera-se que um professor esteja à altura
desta tarefa tão importante que é o ensino. Aquele que recebe o dom de ensino deve se dedicar na prática do mesmo. Desta forma, o apóstolo Paulo, ele demonstra esse profundo conhecimento das Escrituras e nós, professores, alunos de IBD, enfim, discípulos de Cristo Jesus, precisamos estar realmente encharcados da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele usa a história de Israel para apontar Cristo como cumprimento da promessa. Ele fazia isso de uma forma muito correta, porque ele conhecia texto e contexto. Ele conhecia a história de Israel, até porque ele era judeu, ele era membro, tinha sido membro do Sinédrio, era um homem dedicado às leis, conhecia o hebraico, inclusive, além da fala comum para os judeus, que era o aramaico, entre outras coisas, em termos de conhecimento que ele agregou na sua formação. Ele aprendeu aos pés de Gamaliel, um estudioso formidável das Escrituras Sagradas. Da mesma forma, nós precisamos aprender e conhecer, meus irmãos, a história de Israel, a história do cristianismo, a história da sua e da minha denominação. No meu caso, eu sou da denominação batista. Eu preciso saber qual é a minha história, da onde eu vim, como um cristão denominado batista. Além do mais, como membro de uma igreja batista, eu preciso saber as doutrinas batistas. Eu, como pastor batista, eu preciso saber os princípios batistas, não apenas a história, mas os princípios e doutrinas batistas. Eu preciso ter uma noção não apenas básica, mas aprofundada, saber com bastante propriedade a questão relacionada à declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, da qual todo pastor batista, no ato de consagração, ele assina, entendendo que é um fiel documento em relação à interpretação, da Bíblia, porque aponta em que nós cremos, ou seja, nas coisas que nós cremos, a partir, naturalmente, da Escritura Sagrada. Mas, além disto, o apóstolo Paulo ele vai enfatizar a ressurreição como fundamento da fé cristã. Paulo ele apresenta uma teologia da cruz, de um Cristo crucificado, mas também um Cristo ressurreto, vitorioso, um Cristo que está hoje à direita de Deus Pai, de Deus Pai. E para a questão bem prática, vamos então para a aplicação para a minha vida, para a nossa vida. Primeiro, você, professor ou aluno de escola bíblica dominical, precisa conhecer a história bíblica, porque isto vai fortalecer a sua fé, vai nos ajudar a entender o plano de Deus. Quer saber a vontade de Deus? Saiba de que ele não esconde a vontade dele de nós. Pelo contrário, ele já revelou nas Escrituras Sagradas. Nós devemos então conhecer a história bíblica e não apenas necessariamente, né, o pano de fundo. Além disto, devemos conhecer Jesus e saber perfeitamente de que ele é o cumprimento das promessas de Deus e o único meio de perdão. Não é fazendo uma pira, colocando fogo, fazendo uma pira, pegando lá, anotar os seus pecados, conforme alguns crentes evangélicos supersticiosos fazem, coloca lá o pecado praticado no papelzinho lá na pira e coloca, aí queimou, foi perdoado. Nada disto. Nem simbolicamente falando, pode ser comparado, porque não tem nenhum tipo de alinhamento. Agora, em relação ao perdão dos pecados, nós sabemos que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, que o sangue dele nos remiu, nos verteu, nos redimiu, e desta forma nós somos perdoados por meio de Cristo, não por conta de uma prática quer supersticiosa, quer de uma forma tentando ir para o elemento simbólico, quando não lacrar, mas cá entre nós, fazer coisas que não tem nada a ver. Eu já vi coisas dessa natureza, não apenas uma vez, mas algumas vezes no nosso arraial chamado Batista. A pessoa literalmente faz uma fogueira no encontro,
específico, e depois as pessoas colocam os pecados que ela cometeu. Aí fala, olha, quando você colocar esse papelzinho na pira que está lá pegando fogo, e então os seus pecados serão cancelados. E isto é mais do que uma baboseira, é uma questão, vou dizer assim, que choca, entra em choque mesmo com as escrituras sagradas. A gente não pode se levar por esse tipo de modismo e algo que não tem nenhum fundamento bíblico. Mas, além disto, nós precisamos reconhecer que a salvação vem pela graça e não por obras da lei. Fica muito claro quando a gente observa esse sermão, conforme Atos capítulo 13, até o versículo último que eu citei, porque vai mostrar que a salvação de fato vem pela graça e o apóstolo Paulo, depois, na sua carta aos Efésios, vai dizer: Bem pela graça, sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Alguém disse acertadamente que a gente poderia ter 1 tonelada de fé na pessoa de Jesus, mas se não tivesse 1 grama da graça divina, nós não seríamos salvos. Mas nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus. Não há mérito humano algum. Nós não somos melhores que os outros, não somos superiores. Pelo contrário, nós somos discípulos de Jesus e devemos cada vez mais nos tornar semelhante a Ele. Mas a gente observa algumas comparações e aprendizado. Quer ver uma coisa? Eu já fiz um vídeo aqui que fala sobre Atenas. Em Atenas, o apóstolo Paulo fala aos gentios e usa a cultura local como ponto de partida. Aqui, em Antioquia, o público é outro. Ele fala a judeus e usa a história bíblica como base. De qualquer maneira, ambos os sermões, tanto em Antioquia quanto em Atenas, a gente vai observar que Jesus é o centro da fé. O sermão de Paulo em Antioquia, o sermão de Paulo aqui é, nesta localidade, vai em Antioquia, né? Antioquia, tanto em Antioquia quanto em Atenas, vai apontar para Jesus. E isto a gente observa que o apóstolo Paulo faz. O público é diferente. Ora é aos gentios e utiliza a cultura local. Ora é aos judeus e utiliza a história bíblica como base. Porque Paulo, meus irmãos, vai adaptar a forma da mensagem sem alterar o conteúdo essencial. As coisas bíblicas essenciais são imutáveis, inalteradas. Nós não podemos mexer, nós não podemos modificar, nós sequer podemos adulterar, segundo o nosso bel prazer, segundo a nossa intenção, por melhor que seja. O evangelho puro e cristalino, ele tem que ser anunciado, ele tem que ser proclamado com fidelidade, sempre tendo a lealdade à pessoa bendita de Cristo Jesus.